Ok, estamos aqui no podcast com o Rui Abreu, responsável de marketing do Passos Ferreira. Antes de mais, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. O nosso podcast, como eu te expliquei, é um bocadinho desmistificar o marketing, falar daquilo, ou seja, explicar às pessoas que não percebem do marketing o que é que realmente é o marketing, o que é que nós fazemos aqui, porque nós já falámos nisso e isso surgiu um bocadinho no conceito que é, quando os nossos avós perguntam o que é que nós fazemos, é marketing. Yeah. Que é isso? Por isso também queremos trazer algumas pessoas de várias vertentes e, para já, parabéns pelo teu trabalho que tens feito no Passos, não há ninguém que não fale disso hoje em dia. Obrigado. E queremos fazer algumas perguntas também para contextualizarmos neste aspecto. Antes de mais, sabemos que tens uma licenciatura noutra área, anteriormente à de comunicação empresarial, não é? E depois, 7 anos depois de fazer essa licenciatura, decides trocar de rumo ou tentar trocar de rumo à tua carreira. Porquê é que isso sucedeu? O que é que te levou a fazer isso? Olha, antes de mais, agradecer-vos o convite para estar aqui convosco e fazer uma pequena correção. Não é o meu trabalho no Passo, é o trabalho da minha equipa. Não sou só eu que faço isto acontecer e, portanto, eles também merecem uma menção. De facto, o meu percurso começa um bocadinho de uma forma estranha se compararmos com outros profissionais do marketing em Portugal, porque eu comecei exatamente por uma licenciatura em análises clínicas e saúde pública, o que às vezes dá jeito, porque o pessoal às vezes pergunta: olha, fui fazer análises, achas que eu estou bem, estou mal? Pronto, dá sempre jeito, mas pronto, na altura era o percurso que eu entendia que faria sentido. Terminei a licenciatura e quando tentei entrar no mercado de trabalho e construir uma carreira na parte das análises clínicas, primeiro saí naquela altura de 2009, que foi aquela grande crise que houve naquela altura. Foi muito complicado arranjar trabalho, não foi como a crise da Covid, que eu aí estava rico com as análises clínicas, porque não faltava trabalho. Mas tive muita dificuldade em construir uma carreira e também fui-me desiludindo com o curso à medida que ele ia avançando, e percebi que não era bem aquilo que eu queria. Sempre tive um gosto muito grande pela comunicação, pelo marketing, e pronto, e chegou a uma altura da minha vida que eu percebi que as análises clínicas não seriam o meu futuro e decidi regressar aos estudos, e aí sim seguir esse caminho da comunicação e do marketing. Certo. E quando tu depois tiras a licenciatura em comunicação, entras no mercado profissional, no marketing, foi diretamente no marketing? Começaste a trabalhar algo no marketing? Acabou por ser um bocadinho uma mistura de acontecimentos que me levou a estar neste momento a trabalhar nesta área. O que aconteceu foi que eu estava a trabalhar numa empresa que nada tem que ver com o futebol, nada tem que ver com marketing. E quando eu comecei a estudar, foi curiosamente a altura em que eu entrei para a direção do Passos. Na altura entrei para uma função que é o oficial de ligação aos adeptos, e como estando dentro do clube tinha proximidade junto dos diferentes departamentos, senti que poderia dar, até porque estava naquele preciso momento a estudar a parte da comunicação, entendi que poderia ajudar ali um bocadinho o departamento. Tive, vamos lhe chamar assim, carta branca para fazer o que eu entendia que fosse o mais correto, e a verdade é que, juntamente com o António e o Paulo, que eram as duas pessoas que na altura estavam, um mais na vertente de marketing, outro mais na vertente de comunicação, pronto, ali com as minhas ideias parvas acabamos por dar um boost naquilo que é a comunicação do Passos. Ela acabou por se destacar e pronto, e é o que é hoje. E pronto, e hoje acabei por assumir essa função no clube, e desempenho isso com muito gosto e com uma paixão enorme. Falaste aí num ponto importante das tuas ideias parvas. Ou seja, nesse seguimento, o que é que achas que para ti hoje em dia, que para ti claramente resultou, é imprescindível a um profissional de marketing ter para ser bem sucedido?
Eu acho que nós hoje em dia temos que ter a perfeita noção de que da marca que estamos a representar, do produto que estamos a representar, daquilo que queremos comunicar. O que é que eu quero dizer com isto? Eu ainda há dias estava numa palestra com outros clubes de futebol, com outros diretores de comunicação, e estava-lhes a explicar isto. Este modelo do humor, da brincadeira, isto não funciona em todos os clubes. Se isto não for intrínseco à tua identidade, e para mim a identidade é a palavra-chave quando tu queres trabalhar algum tema, se tu não dominares a identidade de um produto, se tu não dominares a identidade de uma marca, tu vais acabar por cometer erros, porque não vais comunicar, não vais trabalhar bem a essência da marca, do produto, o que quer que seja que tu queiras trabalhar. Nós no passe acabamos por encontrar na brincadeira, no humor, um bom fit para aquilo que é a identidade do Passos, que é um clube descomplexado, é um clube familiar, e tu quando estás em família, tu brincas, tu mandas aquelas piadas com o tio, não sei o quê, pronto, e isto enquadra-se muito bem aqui no Passo. Os adeptos do Passo, e é para esses que nós trabalhamos em primeira instância, foram os primeiros a receber bem isto, e se eles tivessem recebido isso mal, nós não daríamos seguimento a isso, mas como receberam bem, nós acabamos por conseguir construir ali um modelo, digamos assim, que se tornou quase agora a nossa imagem de marca. Por isso eu acho que é fundamental para quem trabalha as questões do marketing ter esse aspecto bem presente, as questões da identidade, para que possa fazer algo que se coadune com aquilo que está a comunicar, que quer vender. Tu achas que, por exemplo, tu nos dias de hoje, achas que a tua formação nessa área da comunicação é importante, te ajuda? Achas que é fulcral alguém ter a formação num curso superior para ser profissional de marketing e depois dessa licenciatura, ou um curso de ensino superior, continuar em constante formação? Eu sou totalmente adepto da formação. Eu acho que se tu tiveres a hipótese de tirar uma formação em crochê, tira, porque algum dia aquilo te vai ser útil. Certo. E quanto mais conhecimento tu absorves, mais soluções vais ter para apresentar naquilo que é o teu trabalho. Às vezes, lá está, estamos aqui a falar do crochê. Dei este exemplo parvo, não é? Mas imagina que eu queria fazer uma comunicação do passe em que envolvia tipo a malha da camisola, qualquer coisa, e tu teres o saber que ok, isto faz sentido, esta linha, estes, nem sei como é que se chamam, aquelas coisinhas metálicas que eles usam para fazer, tu dominares esse assunto, ou pelo menos conheceres o básico desse assunto, permite que tu faças uma comunicação, seja ela séria, seja mais de brincadeira, mas consegues perceber o que é que dali deves extrair e deves utilizar. É como em tudo, tu ao longo da tua vida tu és exposto a imenso conhecimento, obviamente que não absorves tudo. Eu não diria que é fundamental ter uma licenciatura. Eu, um bocado, antes de começarmos isto, eu falava-vos um bocado daquilo que foi se calhar a minha desilusão com o mestrado, em que senti que o mestrado não acrescentou absolutamente nada àquilo que tinha sido a minha licenciatura. E se calhar muitos de nós, ao desenvolver o seu trabalho, podem pensar que se calhar aprenderam mais a fazer o Google Ads da empresa do tio do que propriamente a frequentar uma licenciatura. Portanto, o conhecimento, a formação para mim são fundamentais. Quanto mais, melhor. Dá-te uma bagagem superior. Agora, não vou dizer fundamental, não é? Claro. Bem, para ti, claramente, o que tu fizeste resultou e acabaste agora no Passos, estás diretor de comunicação do Passos, e queríamos te perguntar um bocadinho qual é o maior desafio de ser diretor de marketing de um clube? Qual é o maior desafio de uma equipa de marketing do clube, de um clube de futebol? Olha, só te posso falar daquilo que são os desafios do Passos, como é óbvio, porque foi o único clube profissional de futebol em que trabalhei, e eu acho que são essencialmente dois. O primeiro é que o futebol, ao contrário
de todas as outras indústrias, ou pelo menos da grande maioria das indústrias, rege-se muito por aquilo que é a emoção. Ou seja, dificilmente tu encontras outra indústria em que o que tu fazes vai ter uma resposta tão apaixonada, seja ela positiva ou negativa, como tu consegues ter no futebol. É um fenómeno engraçado de tu podes fazer, lá está, como nós agora estamos a atravessar infelizmente um mau momento, tu podes fazer a coisa mais incrível no marketing, tu podes encher um estádio, tu podes esgotar com um estoque de camisolas, tu podes fazer o vídeo mais incrível. Se a bola não entra e tu ao fim dos 90 minutos perdeste tudo o que tu fizeste, é uma porcaria, tu não vales nada. E é normal porque no futebol lida-se muito com a emoção. Depois, quando entramos numa parte mais racional, a grande dificuldade em clubes da dimensão do Passos, pelo menos, é a questão financeira. Porque agora os clubes já começam a mudar um bocadinho a percepção e já começaram a perceber a importância de existir um departamento de marketing, de trabalhar a comunicação, porque antes, não há muitos anos, havia clubes que nem sequer prestavam atenção e nem sequer tinham um site, por exemplo. E hoje em dia começa a haver esse cuidado. Mas a verdade é que nós trabalhamos com pouquíssimos fundos, ou quase nenhum fundos. E o que é que isso traz? Traz poucos profissionais, ou seja, traz uma equipa pequena, o que por um lado também acaba por ser positivo porque nos obriga a uma polivalência maior e desenvolvemos competências que se calhar de outra maneira, se estivéssemos cingidos apenas a uma coisa, não desenvolveríamos. Traz-te lacunas em termos do que é um material para fazer o trabalho. Eu aceito perfeitamente a crítica de profissionais do audiovisual quando dizem que os nossos vídeos poderiam ter melhor qualidade de vídeo ou melhor qualidade de áudio. Pois, eu sei, mas eu não tenho dinheiro para comprar o microfone XPTO, a câmera XPTO, as luzes, etc. Isso é bastante complicado. E esse para mim acaba por ser o maior desafio, mas por outro lado também é se calhar o mais gratificante, porque nós chegamos ao fim do dia e pensamos assim, nós somos os reis a fazer omeletes sem ovos, porque nós não temos orçamento para nada e acabamos por conseguir fazer. Eu não vou ser imodesto ao ponto de dizer que fazemos melhor ou que somos os melhores, mas eu sinto que se nós tivéssemos no Passos a capacidade financeira, humana e material que outros clubes têm, seríamos de longe a melhor equipa de marketing em Portugal, não tenho a mínima dúvida disso. Bem, tendo isso em conta, e a próxima pergunta que eu te ia fazer já era sobre isso mesmo, sobre os orçamentos, porque nós estamos muito habituados a viver o futebol também com essa diferença, não é? Já mesmo na competição em si, a diferença de orçamentos é enorme dos grandes para o resto dos clubes. Como é que vocês... É apenas na criatividade que vocês encontram o combater dessa diferença de orçamentos, ou há sempre outros fatores que conseguem fazer com que vocês cresçam? Não é fácil tu conseguires competir com esses clubes, porque isto é uma análise fácil de se fazer. Tu tens 3 clubes em Portugal que centram todas as atenções. Se tu tens uma empresa e tu queres comunicar futebol, tu queres apostar em algo para quem toda a gente olhe, e portanto vais bater à porta do Porto, Benfica ou Sporting, é normal. Aquilo que nós fazemos no Passe, e isso é uma das principais funções do nosso departamento de marketing, é dizer, atenção, nós podemos não ter uma massa crítica tão grande, mas aquilo que nós trabalhamos de maneira a que toda a gente, até os outros, vão querer ver. É um bocado esse o princípio, por exemplo, com que nós fizemos o calendário do Castor, que é, nós queremos pôr toda a gente a saber o calendário do Passos, porque tu abrias um jornal e estava lá em nota de rodapé uns jogos do Passos, clássica, é a jornada não sei o quê, ou seja, nós trabalhamos de maneira a que toda a gente preste atenção ao Passos. E o que é que isso fez? Fez com que muitas marcas nos contactassem em virtude disso.
Felizmente nós no Passos, ao contrário se calhar de outros clubes, nós podemos dizer que rejeitamos pedidos de patrocínio. Rejeitamos porque não temos o espaço, ok? Ou porque não temos mais onde enquadrar. Porque se tivesse, obviamente que aproveitaríamos. Mas isto fez elevar a fasquia, fez elevar as receitas publicitárias que temos tido, mas continuam a ser migalhas, porque aqui no mundo do futebol o bolo ainda está muito associado àquilo que são as transmissões televisivas, e nisso nós no marketing não conseguimos, não passa por nós essa decisão. Felizmente há agora uma discussão sobre a centralização dos direitos e talvez aqui as coisas se equilibrem mais um bocado, mas é muito por aí, é tentar pegar nas migalhinhas e tentar fazer ali um bolozinho pequenino que à beira do bolo grande já não fique tão mal, não seja só uma migalha. Sim, e tu há bocado também falaste de emoção, que o futebol passa sempre por muita emoção, e nós estamos, o pessoal que trabalha no marketing normalmente está habituado a planear tudo muito bem, não é? Esta semana vai funcionar assim, a próxima semana vai funcionar assim, e se calhar vocês têm um bocadinho de dificuldade em planear algo porque nunca sabem o dia da manhã. A pergunta é, vocês planeiam ou reagem um pouco? É um misto. Há coisas que temos planeadas, há coisas que fazemos que vão para o lixo, porque posso dizer que nós tínhamos algumas coisas preparadas para estas alturas e que foram para o lixo porque a equipa não ganha e temos que respeitar aquilo que é também, no fundo, o sentimento do adepto do Passos. Também não queremos passar aquela ideia de que as coisas estão más e que nós andamos lá a brincar. Isso não é aceitável. E compreendemos e se calhar retraímos um pouco mais nesses momentos. Obviamente que há coisas que são digamos, regulares ao longo da época e temos isso tudo perfeitamente planeado, temos os momentos de trabalho perfeitamente definidos. Por exemplo, nós neste momento estamos no processo de desenvolvimento da camisola da próxima temporada. É algo que está planeado e temos que fechar até ao final deste mês. Sabemos que a partir dessa situação vamos começar a trabalhar os Black Fridays, o Natal, etc. E depois a seguir temos o mercado de inverno e depois começamos a preparar tudo para a época seguinte. Portanto, há ali sempre um planeamento, há as coisas mais ou menos definidas. O que acontece é que muitas vezes, sei lá, nós não antecipamos, não conseguíamos antecipar a questão de que nos iríamos qualificar para a Conference League há 2 anos, ou seja, é algo a que temos que reagir naquele momento. No futebol acontecem muitas situações, por exemplo, esta questão agora dos casos de assédio no futebol feminino que existiram, estas questões da comunicação de crise, é sempre tudo muito reativo, tu não consegues planear isto, não consegues antever este tipo de questões, e por isso é digamos um misto, mas acredito que planeamos muito menos do que uma empresa normal. Certo, e falando também um bocadinho de crises, o futebol, o marketing no futebol é muito gestão de crises também. Sim. Ou seja, e esta pergunta se calhar é um bocadinho mais para ti, direcionada para ti. Tu consegues desligar? Ou seja, tu consegues chegar a casa e não pensar no trabalho, não estar à espera de uma chamada? Impossível. Mas também porque, para além do profissional que sou, sim, e que represento o Passos, também tenho uma paixão associada ao clube e, portanto, claro, eu vou para casa, a equipa perde, eu vou para casa, tipo... mas estamos sempre preocupados mesmo em casa, e este é um trabalho que nos obriga a estar sempre atentos. Por exemplo, eu lembro-me que ainda há dias, antes do jogo com o Vitória de Guimarães, às 8 da noite, alertaram, olha, vê o que é que o presidente do Vitória de Guimarães disse, que o vosso campo não devia estar nebulado. Fui ver a entrevista, ou seja, logo ali preparou-se o que vinha a seguir. Portanto,
nós estamos sempre ligados, e no futebol temos de estar sempre ligados, mesmo em férias, nas férias do futebol, quando os jogadores estão nas Maldivas a tirar fotografias para o Instagram, é a altura em que nós se calhar estamos a ter mais trabalho para preparar tudo que aí vai. Mas também acaba por ser um gosto, não é? Eu sou daqueles felizardos que podem dizer que fazem algo que adoram, num local que adoram e que não trocava isto por nada. Não acredito que haja muita gente a poder dizer isso, mas sim, é um facto. Pronto, e já que falaste nos jogadores das Maldivas, também é importante as pessoas perceberem que se calhar muitas vezes o clube que não comunica só pelas páginas institucionais, não é? Os próprios jogadores e as próprias páginas dos jogadores acabam por comunicar pelo clube. Também. E perceber um bocadinho, vocês dão formação aos jogadores, vocês falam com eles sobre o que publicar, ter cuidado com isto, vamos manter aqui alguma... Sim, nós também é algo que tentamos alertar os jogadores, até porque muitos deles até de forma inconsciente o fazem, porque principalmente naquela passagem de júnior para sénior, às vezes é complicado eles terem a percepção de que o simples facto de fazerem um comentário ou um like, eu sou jogador do Passos e faço um comentário ou deixo um like na foto de um amigo meu que até joga no Vitória de Guimarães e eu para a semana vou jogar contra o Vitória de Guimarães, isto às vezes pode ser mal entendido, e portanto nós tentamos sempre alertar para estas situações, até para os jogadores também terem um bocado de cuidado com aquilo que é a exposição, porque aquilo depois acaba por se poder virar contra eles, porque quer dizer, se eu faço esse tipo de comentário ou de gosto numa publicação de um gajo da equipa rival e a seguir no jogo, o jogo até me corre mal, e não sei, pois, é os teus amiguinhos e não sei o quê. Portanto, eles também têm que de alguma forma se acautelar. Nós, obviamente que hoje em dia, tanto os jogadores como os treinadores já começam muito a ter serviços de marketing e comunicação, de assessoria, a ajudá-los nesse aspecto. Começam a ser poucos os que não têm, e portanto cada vez cometem menos erros, mas ainda assim tentamos ajudá-los quando necessário. Claro. Assim, e agora também uma pergunta para aquelas pessoas que são mais fanáticas do marketing, que percebem mais técnicas. Nós estamos a par das vossas campanhas, né? Aquela dos artistas de bancada, que foi por causa da crise da cultura, e vocês também ganharam agora prémios recentemente dos órfãos da criatividade. Isso aconteceu, achas que isso aconteceu apenas, e perguntando também um bocadinho sobre a vossa estratégia de marketing, aconteceu apenas pela criatividade e pelo que vocês fizeram, ou vocês também têm muito trabalho naquilo que é o mais técnico, ou seja, no SEO, trabalham muito no Google Ads? Zero. No nosso caso, para nós eu estou a dizer zero. Sim, claro, é zero. Mas não é a vertente que para nós seja a mais importante. Para nós, obviamente, que quando nós estamos a trabalhar uma campanha em que, sei lá, como nós fizemos quando foi o Eustáquio, em que o Jorge Jesus se enganou e disse Eustácio, e nós queremos vender camisolas, se calhar, para o Canadá, faz sentido esse tipo de abordagens. Quando queremos trazer gente ao estádio, se calhar faz sentido esse tipo de abordagens, mas no grosso daquilo que nós fazemos não temos muito essa necessidade, porque as pessoas acabam por vir ao nosso encontro, e as redes sociais per si fazem-nos ir ao encontro delas sem grandes necessidades de investimento, porque aquilo que temos feito tem viralizado de forma orgânica. Certo. E como viraliza de forma orgânica, não precisa investir muito em paid media. Ou seja, nós fizemos 3, 4 campanhas pagas, se tanto, ao longo destes 4 anos, que lá estou, acho que foi muito porque não sentimos essa necessidade. Ou seja, certo. Nós com o que fazemos, aquilo como acaba por se tornar viral de uma forma orgânica, não sentimos necessidade. Claro que
não sou idiota ao ponto de dizer que se fizesse um investimento que certamente teria um retorno maior, mas voltamos um bocadinho atrás para a parte em que não há capacidade de investimento para essas coisas, que para mim, enquanto profissional de marketing, consigo interpretá-las como algo, vamos dizer, fundamental, ou pelo menos muito importante, mas para o financeiro que tem que pagar a gasolina que vai nos autocarros, ou para o presidente que quer contratar um jogador, isto é um bocado secundário. Certo. E portanto, na hora de estabelecer uma prioridade, investir em Facebook Ads ou Google Ads não é uma prioridade. Porque também normalmente essas campanhas funcionam muito quando queremos captar, não é? Captar clientes e criar leads novas. E no caso do futebol e portanto no Passos, vocês se calhar não têm essa necessidade, ou seja, vocês não vão captar adeptos. Nós temos essa necessidade e nós usamos isso no início desta temporada na captação de sócios. Okay. A questão de captação de sócio é ligeiramente, entra um bocado nisso, nessa parte da captação. E nós este ano investimos um bocadinho, quer no offline, quer no digital. Fizemos umas campanhas e fizemos algum investimento para conseguir captar novos sócios. Felizmente correu bem, nunca é aquilo que nós queremos, mas até tivemos alguns números simpáticos, e aí sim, aí faz sentido essa abordagem. Sim, e depois, por exemplo, nós todos sabemos que o calendário do Passos, por exemplo, como estavas a falar há bocado, eu não tinha um grupo no WhatsApp, ainda por cima eu sou fanático por futebol também, não tinha um grupo no WhatsApp em que não tivesse o calendário do Passos e muitas outras campanhas que vão surgindo. Trazendo isso um bocadinho também para o mundo do marketing, e nós que lidamos mais com analytics e situações dessas, vocês se calhar não ligam tanto a essas métricas, ou ligam? Como é que vocês medem essas coisas, ou simplesmente quando uma campanha corre bem, vocês sabem que corre bem? No primeiro ano foi... é da lá. No segundo ano já começamos a ter um bocadinho mais de análise, aonde é que estávamos a chegar, quem é que nos estava a ver. Neste terceiro ano, que foi o primeiro em que começamos a ter receitas com o vídeo, ou seja, nós passamos a ter publicidade paga no vídeo do calendário. Obviamente que recolhemos informação, tentamos perceber quem é que estava a ver, onde é que estava a ver, e é engraçado porque é aí que nós percebemos a imensidão do futebol, porque nós estamos habituados a trabalhar no Passos, que é um clube pequeno, tem uma massa crítica relativamente pequena. Tu, quando fazes um tweet normal de amanhã há jogo, tens ali tipo 20, 30 likes, um ou dois retweets, por exemplo. Mas quando tu partes para este tipo de coisas, percebes que pões todo um país a falar daquilo. E é curioso perceber que tu tinhas homens, mulheres, pessoal mais velho, pessoal mais novo, toda a gente a assistir àquilo, toda a gente a dar um feedback muito, muito positivo sobre isso. E quando olhamos para há 3 anos atrás, quando pensamos porque é que nós vamos fazer isto, que é, nós queremos que os telejornais vão dizer que o Porto e o Benfica vão jogar a 13ª jornada, mas eu quero que o resto do país saiba a ordem de jogos do Passo. E nós começamos a perceber que, por exemplo, o vídeo deste ano, no somatório, já ia 3 milhões e tal, a última vez que eu vi, no somatório de todas as plataformas. Nós percebemos o impacto que isto tem, e dizer-vos que o vídeo do calendário este ano ficou um bocadinho mais caro, a gente deve ter gastado à volta de 100 euros para fazer, e eu desafio qualquer pessoa a falar-me de ter, com um investimento de 100 euros, de forma orgânica, chegar a 3 milhões de pessoas. Não é fácil. Sem dúvida. E falando um bocadinho também, porque tu próprio admitiste que és adepto do Passos. Qual foi o teu melhor momento na carreira de responsável de marketing do Passos que tens até agora?
Meu momento. Sei-te dizer o pior. O pior foi claramente a descida da divisão. Tudo o resto eu não consigo. É uma alegria tão grande trabalhar, é uma paixão tão grande fazer o trabalho, ainda por cima, no teu clube. Aquilo para mim, tudo que ali se faz é um bom momento. Agora, claro que retiras se calhar mais satisfação quando. Lá está, quando começas a perceber que o vídeo que fazes com o Tottenham se torna viral em Inglaterra, quando o vídeo do calendário está viral pelo país, quando começas a ter algum reconhecimento por aquilo que é feito, obviamente que isso é muito positivo, mas eu não te consigo destacar propriamente um momento. É uma alegria constante aquilo que eu faço por isso. E falamos no início da entrevista também que tu tens experiência noutras áreas de trabalho. Achas que essas áreas profissionais em que trabalhaste te ajudam hoje? Ou seja, te dão outras perspectivas daquilo que terias se tivesses formado só em marketing ou trabalhado só em marketing? É um bocado aquilo que eu te dizia há pouco. Tu, quando tu estás a trabalhar numa área e tens atrás de ti toda uma bagagem de outras coisas, acabas sempre por ir buscar algo da tua experiência prévia para aplicar nessa nova função, nesse novo trabalho. Eu por exemplo, estive na parte da medicina do trabalho e isso deu-me conhecimentos e valências de coisas que se calhar já apliquei aqui na parte do marketing. Até mesmo coisas que tu vês erradas, por exemplo, eu na parte da medicina do trabalho eu visitava empresas todos os dias e tu, ao visitares essas empresas, vias o que de bom e o que de mau elas fazem. E, portanto, isso dá-te também um bocado de background para quando estás a decidir alguma coisa, quando estás vou fazer isto. Mas eu via aqueles gajos a fazer assim e aquilo não corria muito bem. Se calhar não vamos por aí. Portanto, dá-te sempre. Eu sou completamente da opinião de que tudo que está para trás é fundamental para aquilo que vais fazer hoje. Não estou a dizer que alguém que termina os estudos, entra numa licenciatura em marketing, mestrado em marketing, não sei o que é que sai e que vai ser pior profissional do que outro que tenha mais bagagem. Eu acho é que se calhar o outro vai-se conseguir adaptar melhor a dificuldades e obstáculos que encontra no seu trabalho do que um que esteve sempre naquele caminho, foi-lhe sempre mostrado aquilo, que nunca teve outras percepções, se calhar vai ter mais dificuldades. Mas basicamente é por aí. Nós também vimos que, um bocadinho nesse seguimento, nós vimos que agora tens dado algumas formações também aos diretores de marketing da Liga 3. E que também é importante, não só para as pessoas que gostam de futebol e de desporto em geral, mas para as pessoas que gostam de marketing e comunicação, perceber que Portugal, ou a Liga, está a tomar um bocadinho esse rumo de dar a importância que não existia à comunicação no futebol. Certo. Achas que está a seguir um bom caminho? Achas que está a resultar? Ou que ainda... Eu acho que nós em Portugal cada vez estamos a trabalhar melhor a parte da comunicação e a parte do marketing. É como eu dizia há pouco, acho que os clubes começaram a perceber a importância que têm e têm dedicado mais tempo e a investir algum dinheiro nisso. E a própria Liga e a Federação incentivam os clubes. Sei lá, por exemplo, é engraçado porque na Liga 3 eles têm um modelo em que se tu conseguires uma média de X espectadores durante os jogos, se tu conseguires ter um X número de posts semanal, se tu conseguires ter se conseguir cumprir uma série de objetivos relacionados com aquilo que é no fundo o resultado do trabalho de um departamento de comunicação e marketing, se tu atingires aqueles objetivos, a equipa recebe, o clube recebe uma verba. Ou seja, no fundo aquilo é quase uma gamificação eu achei bastante curioso esse exemplo, porque isto leva a que mesmo que um clube, se calhar, tu chegas ao pé de um presidente de um clube de Liga 3, de Campeonato de Portugal, e dizer, vamos fazer aqui uma campanha para ter 1000 pessoas no estádio. Bem os que vêm e pronto, mostrar. Olha, mas se nós tivermos 1000, a Federação vai nos dar X euros.
Espera lá, então. E portanto, eu acho que isto é muito bem conseguido pela Federação. Ao nível da Liga, as preocupações já são claramente diferentes. O futebol já é visto mais como uma indústria. Há aquelas questões de preocupação mais do produto televisivo, há as questões mais da internacionalização, do facto de vendermos o nosso clube e a nossa liga lá fora. É uma preocupação ligeiramente diferente, mas mesmo a própria Liga está a organizar agora, vai ser no mês de novembro, no pavilhão Rosa Mata, o Thinking Football Summit, espero estar a dizer isto certo, acho que é assim, em que estão a trazer um conjunto de pessoas da indústria do futebol, obviamente que não só da parte de marketing, de tudo o que envolve a indústria do futebol, para se discutir o futebol e para se promover o futebol enquanto indústria. E portanto eu acho que em Portugal há cada vez mais uma consciência da necessidade de partilha de conhecimentos, e de uma comunicação mais positiva, de um marketing mais positivo, de maneira a que as pessoas possam voltar aos estádios, porque nós víamos nos anos 90 os estádios à rolha, nunca havia lá mais ninguém e de repente ficamos com os estádios vazios. E agora veio a pandemia, que aos poucos que iam ao estádio tirou-lhes o hábito de ir ao estádio. E recuperar isto é um trabalho complicado, e eu acho que aí o marketing e a comunicação têm um papel fundamental. Bem, agora também estamos a terminar e nós decidimos neste podcast fazer um bocadinho a Daniel Oliveira, noutra definição. E uma pergunta clichê a todos os convidados, que passa por daquilo que eu te falei um bocadinho no início, que é este podcast surgiu com o conceito de tentar desmistificar um bocadinho a ideia do marketing e explicar às pessoas que não fazem ideia do que é que isto é. Ou seja, se tu tivesse que explicar o marketing a alguém que não faz ideia do que é isto é, como é que tu explicavas? Não é fácil. Eu acredito sempre que a nossa função no marketing é transmitir de forma clara e apelativa aquilo que são as principais valências de uma pessoa, de um serviço, de um produto. Ou seja, a nossa função é fazer com que essa pessoa, esse produto, esse serviço se destaque no meio de tudo que existe, e hoje em dia é muito complicado tu distinguir-te e diferenciar-te. E por isso é que eu falo sempre na questão da identidade, porque eu acredito plenamente que é isso que marca a diferença. E portanto, para mim, marketing é essencialmente trabalhar de forma o melhor possível a questão da identidade do produto, da marca, da pessoa, porque tudo o resto acaba por advir daí. E portanto, obviamente que a maioria das pessoas entendem um marketing como a banha da cobra, não é? De estarmos aqui a vender sonhos, de trabalharmos lá está as questões dos posicionamentos, etc., dos produtos, mas eu acho que essencialmente é isso, é definir uma identidade e trabalhá-la da melhor maneira possível. Pronto, e acho que posso dizer por todos que foi um gosto ouvir-te. Agradecer mais uma vez a tua disponibilidade por teres vindo aqui e desejar-te uma melhor sorte agora para a vossa fase de passos, que está um bocadinho bem precisamos. Mas vamos estar atentos, vamos pôr aí uma televisãozinha para ver os jogos. É melhor irem ao estádio, se vocês moram perto do estádio podem ir ao estádio, é melhor. Pronto. Desde já, espero que foi um gosto para toda a gente também nos esteve a ouvir e vemos no próximo episódio. Muito obrigado.